Autoilusão e os sofrimentos emocionais. Se você quer aprender como lidar com essa situação, a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou passar várias dicas, várias experiências, várias ideias, várias pesquisas. E pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e superar o seu sofrimento emocional. E venho aqui também compartilhar esses aprendizados que eu estou tendo com você. Para quem não me conhece ainda, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um tema diferente e espero te ver em todas essas lives. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda e gratidão por você estar me acompanhando aqui nesta live, estando aqui ao vivo ou assistindo o vídeo gravado. Muito obrigado por você estar aqui. Então o tema que nós vamos refletir hoje é autoilusão e os sofrimentos emocionais. Como lidar? Então há situações em que nós podemos nos mostrar fortes por fora, mas na realidade nós estamos encobrindo alguma fraqueza, alguma enfermidade, alguma imperfeição ou alguma ignorância. E usamos do mecanismo de defesa para esconder as nossas fragilidades. Não é assim que acontece no reino animal também? Então, no reino animal, os animais, para poderem sobreviver, por exemplo, mostram o seu lado mais agressivo para poderem afastar os seus predadores. Ou os animais fogem ou se escondem para que os predadores não os peguem. Então, alguns recursos que nós, seres humanos, usamos, pode ser, por exemplo, a mentira, onde podemos até esconder uma imperfeição diante de uma pessoa, mas nós não conseguimos esconder essa imperfeição de nós mesmos. E quando tentamos esconder uma imperfeição de nós mesmos, estamos, na realidade, nos auto-iludindo. Então, um outro recurso que pode ser utilizado também é o autoelogio, onde nós buscamos virtudes que nós não temos, para que nós possamos aparentar ser melhores do que nós somos. E da mesma forma, nós também estamos nos auto-iludindo, mostrando uma coisa que nós não somos. E também um outro mecanismo que pode ser usado é ter posses em abundância, que também pode ser esse outro recurso, um mecanismo de defesa nosso, para nós podermos nos ocultar através dos nossos bens, confundindo quantidade de bens com poder. Não há nada de errado em ter posses. O problema é nós nos excedermos nas posses. O problema é nós nos escondermos atrás dessas posses. E o problema também é deixar que essas posses nos usem, onde nós nos tornamos escravos delas, ao invés de nós usufruirmos desses bens. Então, para nós sairmos desse estado ilusório, é mais razoável que nós entendamos que o processo de crescimento interior, de iluminação, de serenidade, é algo que exige trabalho, algo que exige esforço, algo que exige dedicação contínua. E é difícil porque envolve a transformação de nós mesmos. E a transformação interior ocorre através do autoconhecimento, através da busca da verdade sobre nós mesmos, através da construção do bem e da paz à nossa volta, onde nós vamos utilizando o conhecimento para uma aplicação prática, ajudando outras pessoas. E conforme vamos aplicando na prática os aprendizados, nós vamos nos descobrindo, vamos nos conhecendo,
fazendo com que os nossos sofrimentos emocionais diminuam ou mesmo desapareçam. Rosana Maria Roncon Oliveira escreveu aqui: boa noite abençoada a todos nós. Gratidão, professor Hugo. Hoje deu certo de estar aqui. Sempre ótimos ensinamentos. Deus o abençoe e ilumine. Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado por estar aqui também. Bacana que você conseguiu entrar aqui na live hoje. Estar aqui ao vivo. Muito bacana. E Ângela Farias escreveu aqui: boa noite, meu amigo Hugo. Já sofri muito com sentimentos. Graças a Deus, hoje estou bem. Superei, mas sofri muito mesmo. Você tem nos ajudado muito. Que Deus lhe proteja. Muito obrigado pelas suas palavras, Ângela. Obrigado pelo carinho de vocês também. Então nós devemos tomar alguns cuidados para nós não nos iludirmos, para nós não nos auto-iludirmos, achando que nós estamos dando bons exemplos, que nós estamos ajudando no bem, mas estamos indo no caminho contrário. Alguns exemplos que eu pus aqui, eu vou expor aqui. Se nós estamos inconformados com algo e não tomamos ações para melhorar essa situação e ficamos só reclamando, nós podemos causar rebeldia, podemos causar indisciplina em nós e nos outros que se espelham em nós, nos outros que seguem os nossos exemplos. Ao invés de nós contribuirmos para a harmonia, nós estamos contribuindo para a desarmonia. Outro exemplo, se nós escrevemos futilidades, seja em livros, revistas, blogs, em redes sociais, o Facebook, YouTube, WhatsApp e assim por diante, né? Se nós escrevemos futilidades nesses lugares, nós estamos produzindo perda de tempo para nós e para todas as pessoas que leem o que nós estamos escrevendo. E o tempo perdido é tempo perdido. É aquele tempo que não volta mais. Outro exemplo. Se nós estamos sendo maledicentes, falando mal de alguém, nós estamos produzindo energias negativas e energias venenosas. E essas energias negativas que nós produzimos, primeiro nos contaminam, depois contaminam os outros que pensam iguais a nós e também atraem as energias similares para nós, aumentando ainda mais a energia negativa que nós geramos. Um outro exemplo, se nós estamos frequentemente usando da preguiça, estamos indo para o lado oposto do trabalho construtivo. Porque se nós não estamos realizando um trabalho construtivo, nós estamos realizando o mal. Como assim? É porque o mal é a ausência do bem. Se nós não estamos realizando nada no bem, nós estamos realizando no mal. E essa realização no mal é o resultado da ação da não ação, ou seja, a ação de nós não fazermos nada. E nós seguimos aquela teoria de Garfield. Uma vez eu vi um quadro, eu vi um post onde estava escrito assim: como é bom fazer nada e depois descansar, com a figura do Garfield nesse post. Então, essa questão da preguiça vai fazer com que nós produzamos coisas para o mal, porque nós não estamos fazendo nada para o bem. Então, mesmo que nós não percebamos essas pequenas atitudes, todos os dias nós estamos utilizando da nossa palavra, ou a palavra escrita, ou a palavra falada, ou a palavra pensada. Nós estamos utilizando da nossa ação, do nosso exemplo. Então não nos iludamos, porque tudo que nós estamos produzindo, ou tudo que nós estamos deixando de produzir, retorna para nós. É a ação ou a não ação retorna para nós. E quanto mais tempo caminharmos na direção errada, mais tempo vamos perder para retomar o caminho que deveríamos estar seguindo.
Cada vez que nós estamos seguindo no caminho com a direção errada, nós recebemos um alerta através de uma dor, através de um sofrimento emocional. Agora, o contrário é que se nós estivermos no caminho, na direção certa, alinhada com os nossos propósitos de vida, alinhada com os desígnios de Deus e também com os desígnios do universo, vai nos dar um sentido da vida. E o sentido da vida nos liberta do sofrimento emocional. Então existe uma frase popular que diz assim: cada cabeça, uma sentença. O que confirma que nós somos uma diversidade muito grande de mentes, que nós pensamos de forma diferente. Nós temos temperamentos diferentes, nós temos aspirações, propósitos diferentes. E essa diversidade acaba nos confundindo sobre a verdadeira verdade, pois vemos que existem várias verdades provisórias. Desde aquelas verdades bem antigas, em que se falava assim que a Terra era plana, que o Sol girava em torno da Terra, naquela crença de que tomar leite e comer manga faz mal. Então existem várias verdades provisórias. Mas de que forma nós podemos descobrir a verdadeira verdade? Através do conhecimento, através da aplicação prática desses conhecimentos para ajudar outras pessoas. E à medida em que vamos obtendo resultados positivos das nossas ações de auxílio ao próximo, vamos deixando as verdades provisórias e vamos conhecendo mais a nós mesmos à medida em que nós vamos descobrindo os nossos potenciais interiores e as nossas limitações também. Ou seja, quando vamos deixando de nos iludir e passamos a conhecer gradualmente a verdade sobre nós, esse entendimento da verdade sobre nós vai libertando a cada um de nós do sofrimento emocional. Então, a descoberta da verdade sobre nós nos conduz ao autoconhecimento. E quanto mais nós nos conhecemos, temos maior capacidade de identificar os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades. E descobrimos também em quais situações as nossas fragilidades são atingidas. E vamos percebendo como nós estamos agindo, quais são as emoções, quais são os sentimentos que nós estamos tendo cada vez que nós somos atingidos no nosso calcanhar de Aquiles. Ou seja, cada vez que nós somos atingidos nas nossas sombras. Esse conhecimento sobre nós mesmos faz com que nós tenhamos uma compreensão melhor do mundo à nossa volta e também das pessoas com quem nós convivemos. Então, quanto mais nós vamos caminhando na jornada do autoconhecimento, nós vamos desenvolvendo gradualmente mais respeito com relação a nós, com relação aos nossos semelhantes, e também vamos conquistando mais respeito com relação aos reinos animal, vegetal e mineral, valorizando cada vez mais a vida. E assim a ecologia é beneficiada, a natureza da qual nós fazemos parte é beneficiada. E ainda, pela lei de causa e efeito, nós vamos receber o reflexo desse benefício também. E além disso, como uma consequência maior, nós vamos aumentando o nosso respeito com relação a Deus e também com relação ao universo. Então, saindo do mundo ilusório, nós deixamos de ser maledicentes, deixamos de projetar nas outras pessoas as nossas deficiências. Então, em várias situações, eu costumava encontrar um defeito em algo ou em alguém. E na realidade eu estava projetando no mundo à minha volta, nas coisas e também nas pessoas, as minhas próprias imperfeições. E no decorrer das minhas experiências, eu vim percebendo essas escorregadas e procurando corrigir para não errar de novo.
E aí eu escorregava de novo. E aí eu tentava corrigir de novo, escorregava de novo. E vi que o importante era eu me esforçar para não escorregar tanto. Só que para isso eu tive que identificar de forma mais profunda que eu estava errando e principalmente que eu precisava identificar o gatilho mental que me levava a errar. Então, o gatilho mental é algo que ocorre, como por exemplo, quando nós ouvimos uma palavra, quando ouvimos alguma frase, algum tom de voz, um som, um cheiro, ou senão alguma pessoa, a presença de uma pessoa, alguma situação que dispara um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma ação em nós. Então, o gatilho mental é aquele sinal que provoca em nós alguma coisa, seja pensamento, sentimento, emoção ou mesmo uma ação. E Ivan Pavlov chamava esse sinal de reflexo condicionado, que desencadeia alguma ação de forma automática. Isso é, de tanto nós repetirmos ações iguais ou ações parecidas, após um determinado sinal, nós acabamos condicionando o nosso cérebro a tomar determinada ação, sempre que esse sinal acontece. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando nós sentimos um aroma de determinado prato sendo preparado na cozinha, nós não começamos a sentir o sabor e até mesmo a salivar. Isso ocorre porque tivemos algumas experiências iguais àquela onde nós provamos um prato delicioso. E aí nós associamos esse prato delicioso ao aroma que nós estamos sentindo. Porque se nós não tivéssemos tido aquela experiência antes, nós não iríamos reagir de forma automática, de forma instintiva, que foi a salivação. Um outro exemplo, quando nós ouvimos a voz de alguém, se for uma pessoa querida, nós vamos sentir satisfação, vamos sentir alegria e nós tendemos a nos aproximar dessa pessoa. Agora, se for a voz de uma pessoa com quem nós não temos afinidade, nós não gostamos, pode surgir aquela vontade de nós nos afastarmos. Tanto em um caso quanto no outro, ocorre porque nós tivemos experiências anteriores que provocaram tais reações. Então, depois de passar algum tempo, aquelas reações passam a ser tão automáticas que nós nem percebemos. Quando nós começamos a ter reações automáticas, sentimentos desagradáveis e mesmo assim continuamos agindo da mesma forma, sem refletir, nós vamos fortalecendo as nossas sombras e afastando cada vez mais de nós mesmos. Por exemplo, eu, no trânsito, quando alguém me fechava, eu ia atrás dessa pessoa, ia atrás daquele carro que me fechou. E eu fechava também. Ou ficava piscando o farol do carro, ou ficava buzinando, atazanando a vida da pessoa. Olha só que coisa bonita, hein? O meu pai, já falecido, quando estava comigo no carro, ele falava assim: você ainda vai se dar mal. E a minha esposa também dizia: isso era desnecessário, né? Então nós sempre encontramos alguém no caminho para nos dar um aviso. E é importante nós percebermos esse aviso. Assim eu comecei a perceber que eu estava agindo errado. E comecei a buscar qual o gatilho mental, onde eu descobri que estava associado ao meu orgulho, ao meu egoísmo. Quando o nosso procedimento não está correto, um desses dois defeitos estão envolvidos, ou o orgulho ou o egoísmo, ou até mesmo ambos. Então, nesse exemplo que eu dei, no meu exemplo da fechada que eu levava, o meu orgulho se exaltava, não aceitando que outra pessoa fosse melhor do que eu. E o meu egoísmo também, porque eu não aceitava que a outra pessoa ocupasse aquele lugar na rua ou aquele lugar na estrada que tinha que ser o meu espaço. É aquele instinto animal de territorialidade. Então, passando a conhecer melhor o meu lado egoísta, o meu lado orgulhoso,
comecei a vigiar mais os meus pensamentos e os meus sentimentos. E agora, quando alguém me fecha no trânsito, aquilo não me afeta mais negativamente. E até encontro uma desculpa para a pessoa que me fechou. Aí fico pensando assim, ou a pessoa está com pressa, ou a pessoa está atrasada, ou está irritada com alguém, ou a pessoa está em alguma emergência. Pensando dessa forma, eu não passo mais raiva, eu não sofro mais com isso. Então isso não significa que eu sou uma pessoa perfeita. E como eu ainda tenho muitas imperfeições a serem transformadas, ainda tenho outras sombras a serem iluminadas. Ou seja, ainda escorrego nessas outras sombras. Então, como nós temos sombras, muitas crenças limitantes, muita ilusão sobre nós mesmos, todo esse processo de autoconhecimento, de transformação interior, é um processo lento, devido às nossas amarras que estão no nosso inconsciente e que nós mesmos estamos produzindo. Toda transformação é um processo dolorido, porque nós temos que rever os conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Assim nós vamos melhorando a cada aprendizado, a cada correção de erro, a cada mudança de mentalidade que nos induziu ao erro. E o resultado de nós nos tornarmos pessoas melhores nos leva a sair do sofrimento emocional que nos incentiva a passarmos por esse processo. Então, o autoconhecimento deve estar associado à autorreflexão constante. E muitos problemas de relacionamento ocorrem porque nós não temos o hábito de olharmos para nós mesmos, onde nos iludimos. Não vemos as nossas limitações e as nossas vulnerabilidades. E ficamos achando que somos pessoas perfeitas e as outras pessoas estão cheias de defeitos. Então, para nós sabermos se nós estamos no caminho do autoconhecimento, nós podemos analisar se estamos conseguindo diminuir as críticas com relação aos outros pelas diferenças que existem entre nós. E também não são os grandes conflitos que causam problema nas relações com as pessoas, nas relações interpessoais, entre cônjuges, na família, entre amigos, no trabalho ou mesmo na sociedade. O que causa problema nas relações interpessoais é a soma de pequenas diferenças que nós vamos juntando ao longo do tempo, que acabam virando até uma gota d'água. Então são pequenas cobranças, são pequenas indelicadezas, são pequenas petulâncias, ou pequenos atos de autoritarismo, pequenas impaciências, pequenos desinteresses, pequenos desrespeitos, pequenas faltas de sensibilidade. Então a soma de pequenas atitudes como essas podem destruir até aquelas convivências mais antigas, aquelas convivências mais afetuosas. Então um diálogo saudável, quando ambas as partes estão bem, pode ajudar a esvaziar o copo e não deixar que essa gota d'água faça o copo transbordar. E quando nós não nos conhecemos, nos iludindo, achamos que as pessoas devem aceitar todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. E são as nossas sombras, as nossas imperfeições que fazem parte do nosso inconsciente, que tomam conta da nossa vida, dirigindo e governando as nossas ações. Então as nossas sombras nos dirigem quando nós passamos ou quando nós geramos situações de conflitos desagradáveis, ou quando nós debochamos de alguém, ou quando nós fazemos um gracejo, ou quando nós fazemos uma brincadeira de mau gosto. São as nossas sombras que estão dirigindo as nossas ações. E esse desconhecimento de nós mesmos faz com que nós não compreendamos os nossos sentimentos para conosco
e também para com relação a outras pessoas. E os nossos maiores adversários estão dentro de nós, que são as nossas sombras, e elas não estão fora de nós. E nessas situações, a ilusão que temos sobre nós mesmos faz com que nós achemos que somos aquilo que parecemos ser. Por isso é importante que nós comecemos a perceber o que nós precisamos realmente transformar em nós. E gradualmente nós vamos nos autoconhecendo, ampliando a nossa consciência. E com a descoberta dos nossos potenciais interiores, que estavam ocultos ou estavam adormecidos, vamos cada vez mais conquistando a sabedoria. Então tem uma frase que eu encontrei num post que fizeram, não sei se foi no Facebook, é um post de Carl Gustav Jung, que ele diz assim: aqueles que não aprendem nada sobre fatos desagradáveis de suas vidas forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. Ou seja, quando nós não aprendemos nada sobre as situações desagradáveis da nossa vida, o universo vai reproduzir quantas vezes forem necessários até que nós aprendamos aquela lição. E Carl Gustav Jung ele diz também: o que nós negamos nos domina, o que nós aceitamos nos transforma. Por isso é importante que nós reconheçamos esses adversários interiores e os acolhamos, ao invés de afastar, ao invés de negar, ao invés de ignorar as nossas imperfeições. Quando nós acolhemos, nós conseguimos ver as imperfeições com mais clareza, com mais nitidez, com mais luz. E se nós tentamos afastar, negar ou ignorar os nossos adversários interiores, dificulta para que nós possamos compreender essas nossas imperfeições. Então, assim, quando nós acolhemos os nossos adversários interiores, podemos conquistar a paz interior, a harmonia interior, superando assim os nossos sofrimentos emocionais. Então, as dificuldades de relacionamento que nós temos com relação às outras pessoas estão relacionadas com as dificuldades de relacionamento que nós temos conosco mesmos. Por isso que quanto maior for o autoconhecimento, menor vai ser o martírio no relacionamento que nós temos com outras pessoas. E existem hábitos e crenças que nós carregamos que fazem com que nós nos acostumemos com o automatismo da nossa vida. Que tipo de automatismos são esses? Esses automatismos envolvem nós nos alimentarmos, buscarmos pelo nosso sustento, pela nossa proteção, pelo nosso conforto, pela reprodução, e ficamos repetindo isso de forma automática. E tudo isso é uma parte importante para a nossa sobrevivência. Mas nós precisamos fazer algo além disso, para nós nos diferenciarmos dos animais que também realizam essas mesmas atividades. E fazer algo a mais não significa conquistarmos bens materiais, conquistarmos títulos. Não significa apenas encher a nossa parede de certificados, de diplomas. Porque nas escolas tradicionais se costuma ensinar a ter e não a ser. E nós podemos ver muitos casos demonstrando que os bens, que os títulos não nos livram dos sofrimentos emocionais. E quando nós nos conhecemos como seres verdadeiramente humanos, nós melhoramos o nosso relacionamento. Mas pode acontecer também nós termos medo de nós conhecermos a nós mesmos. Só que nós temos medo somente daquilo que nós desconhecemos. E quando passamos a conhecer, transformamos esse medo em respeito. Então, se nós negamos ou não aceitamos as nossas sombras, as nossas imperfeições,
aumenta ainda mais a nossa aversão em ver essas imperfeições das outras pessoas. E isso faz com que nós olhemos cada vez mais para fora de nós, nos distanciando de nós mesmos, das nossas próprias imperfeições. Para ter esse autoconhecimento que nos liberta da autoilusão, requer de nós um exercício contínuo, prestando atenção no que nós pensamos, no que nós sentimos, refletindo sobre esses pensamentos e sobre esses sentimentos, e também como nós estamos lidando com essas situações. Porque viver a vida sem refletirmos sobre ela é a mesma coisa que nós começarmos um jogo de videogame, deixarmos o jogo rolar sem a nossa participação até que o jogo chegue ao fim, sem desafios e sem aprendizados. Agora, passar a vida com reflexão é nós termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. E conforme nós vamos percebendo as nossas sombras, o nosso lado sombrio, as nossas imperfeições, começamos a projetar a luz da consciência. E descobrimos que as imperfeições fazem parte de nós mesmos. E que o conhecimento, o aprendizado, faz com que nós paremos de culpar os outros pelas coisas que acontecem conosco. E assim assumimos mais responsabilidade sobre nós mesmos e sobre os nossos atos, tendo a consciência que estamos recebendo o efeito do que nós causamos. E quanto maior o conhecimento sobre nós, maior controle nós temos sobre nós mesmos. Maiores serão as nossas responsabilidades, maior será a nossa expansão de consciência e menor serão os nossos sofrimentos emocionais. A Jânia Souza escreveu aqui, interessante. Muito obrigado, Jânia. Então fique à vontade para comentar, para perguntar, que eu vou acompanhando aqui no chat, no YouTube, Facebook e no Instagram. Agora eu vou contar uma história. Em uma manhã, um pai convidou o filho para um passeio no bosque e o filho aceitou. Então eles pararam em uma clareira e depois de um momento de silêncio, o pai perguntou: além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? O filho prestou atenção nos sons e respondeu: estou ouvindo o barulho de uma carroça. Isso mesmo, disse o pai, e é uma carroça vazia. Mas como pode-se saber que a carroça está vazia se ainda nós não vimos essa carroça? Perguntou o filho. E aí o pai respondeu: ora, é muito fácil saber se uma carroça está vazia, por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Se nós vemos que uma pessoa está sendo, como diz aquela letra da música da Legião Urbana, né? Índios, aquela pessoa assim que fala demais por não ter nada a dizer. Então esse texto, fala demais por não ter nada a dizer, faz parte da letra daquela música Índios, do Legião Urbana. Então se nós vemos que uma outra pessoa fala demais por não ter nada a dizer, uma pessoa que está sendo inoportuna, que está atrapalhando uma conversa, nós podemos lembrar dessa parábola, que a pessoa está vazia de conteúdo. Mas vale lembrar, principalmente, que se nós estamos vendo fora, nós precisamos olhar para dentro, porque o que nós vemos fora, nós temos dentro. Então não nos iludamos com isso. E nessa música Índios, do Legião Urbana também, né, escrita por Renato Russo, tem uma frase que diz assim: mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, se nós estamos vendo alguma coisa ruim lá fora, é importante nós vermos como que está isso dentro de nós. E quando descobrimos que também temos imperfeições parecidas, paramos de julgar as pessoas, ou pelo menos diminuímos os nossos julgamentos com relação às pessoas.
E ao invés de sentir aversão, que nos faz evitar, nos faz negar ou afastar e também nos faz sofrer, nós passamos a ter empatia. Então, ao invés de aversão, nós passamos a ter empatia, porque vemos que temos defeitos similares, defeitos parecidos. Passamos a ter empatia, que vemos que a pessoa é parecida conosco. E nós vamos assim nos libertando no nosso sofrimento emocional. E é importante lembrar também que se temos algumas imperfeições a serem corrigidas, devemos levar à luz da razão, à luz da consciência, para transformar aquela imperfeição em virtude. Então, assim, eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar desde já, na prática, do seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber os avisos das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um novo conteúdo, espero te ver em todas essas lives. A mesma serva artesanal escreveu aqui: perfeito, gratidão. Muito obrigado, gratidão a você também. E a Jocilda escreveu: ótimo, boa noite, obrigado. Obrigado a você também, Jocilda. Laudeci Gomes escreveu: sim, sempre me ajuda muito. Muito obrigado, Laudeci, que postou também um coração aqui. Obrigado, Laudeci. E a Valdina Silva escreveu: estou gostando, muito bom. Muito obrigado, Valdina. E a Judite Nóbrega escreveu: me ajudou muito, eu gosto muito de meditar. Muito bacana o que você escreveu, Judite. Obrigado também por você dizer que ajudou muito. E você gosta muito de meditar. É importantíssimo nós reservarmos um tempo também para meditação, né? Parar um pouquinho para refletir sobre nós mesmos. Obrigado pelo comentário, Judite, que postou também um coração e bateu palmas. Obrigado, Judite. A Ângela Souza escreveu aqui: gratidão. E o Carlinhos também escreveu aqui: obrigado. Obrigado, Ângela e Carlinhos. Um abraço para vocês. Muito bacana vocês estarem assistindo aqui também. Clélia Cruz escreveu: boa noite, amigo. E é muito bom ouvir suas palestras. Muito gratificantes. Muito obrigado, Clélia. Minha mãe escreveu aqui: ótimo tema de reflexão. Parabéns. Desejo a todos uma linda noite de paz, boa noite e bom descanso. Muito obrigado, mãe. Tenha uma ótima semana. Gratidão. Muito obrigado, Jânia. Jânia Souza. A Rosana Maria Roncon Oliveira escreveu: maravilha, gratidão, professor Hugo. Uma bênção na live. Muito obrigado, Rosana. Rosana que conseguiu assistir desde o comecinho aqui hoje. Muito obrigado por estar aqui também, Rosana. Então assim vamos encerrando mais uma live. Quero agradecer novamente a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho aqui da live. Muito obrigado por acompanharem a live, acompanharem também os meus vídeos que eu posto durante a semana. Todos os dias, 7 horas da manhã, tem um vídeo curtinho para que nós possamos refletir durante o dia, refletir durante a semana. Então, obrigado a todos vocês. Então, gratidão de novo a todos vocês. Então, eu desejo a todos e a todas uma boa noite, que tenha uma noite abençoada, uma noite tranquila, uma noite serena,
e que todos nós também possamos ter uma excelente semana, que possamos refletir em algo que chamou a atenção no conteúdo da live de hoje. Muito obrigado a vocês. Então assim vamos encerrando essa live. Boa noite a todos.